Começando mais um Eco Repórter, e hoje falaremos sobre as RPPNs, que são reservas particulares do patrimônio natural, criado por um ato voluntário do dono. Aqui no Rio de Janeiro, esse tipo de preservação é destinado principalmente à Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do planeta. E você se pergunta, por que devemos preservá-los? Bem, esse tipo de bioma acontece em diversas interações ecológicas. São esses tipos de interações que nós iremos mostrar com o nosso correspondente Arthur Romão, que se encontra em Aldeia Velha, na Fazenda Bom Retiro. É com você, Arthur Romão. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todo o público telespectador. Hoje estamos aqui em uma RPPN, uma reserva, e iremos estudar e entender um pouco mais sobre as interações ecológicas. Como vocês viram no começo desse vídeo, nós temos aqui a presença de uma lagarta e iremos entender um pouquinho mais sobre a interação desse animal com a presença de uma bióloga. Lorena, boa tarde. Por favor, conte pra gente que tipo de interação é essa que está ocorrendo aqui. Bom, aqui nós temos um parasitismo dessa lagarta com uma folha. A lagarta necessita se alimentar dessa folha para sobrevivência. Porém, por que é um parasitismo? Ela está se alimentando do tecido da planta e a planta necessita desse tecido para fazer fotossíntese e para sobreviver. Bom, então teria uma diferença. Essa lagarta não leva à morte da planta. A não ser que sejam muitas lagartas, mas esse seria outro caso. Ela vai se alimentar desse tecido, vai deixar um buraco e depois ela pode ir para outro lugar, enfim. O parasitoidismo seria como se essa lagarta levasse essa planta à morte. No caso, isso não vai acontecer. Então, vamos caracterizar como um parasitismo. Então deixa eu ver se eu entendi então. Então, basicamente, o parasitoidismo é quando leva o hospedeiro Exatamente. à morte. Outro tipo de interação que encontramos aqui é relacionado a esta planta chamada imbaúba. Nós conseguimos outro biólogo chamado Matheus, que irá explicar um pouquinho sobre a interação da imbaúba para nós. A relação de mutualismo é observada, por exemplo, com as formigas nessa planta, que fornecem proteção. Esse tipo de mutualismo da imbaúba com a formiga é chamado de mutualismo facultativo. Um indivíduo não necessariamente precisa do outro para sobreviver, mas os dois se dão muito bem e podem fornecer fatores que influenciam no crescimento, na reprodução e no desenvolvimento dessa população. Para entendermos melhor a interação da imbaúba com outro indivíduo de outra população, podemos falar sobre as imbaúbas e as formigas, por exemplo, em que a imbaúba fornece um alimento adocicado para as formigas e além de moradia pelo fato dela ser oca, e em troca as formigas fornecem proteção para essa planta. Além disso, tem outro tipo de mutualismo chamado de mutualismo obrigatório, em que duas espécies precisam necessariamente uma da outra para poder sobreviver. Observando essa imbaúba, podemos observar os líquens presentes, em que são uma relação mutualística entre algas e fungos, em que um fornece nutrição e a outra fornece proteção. Podemos observar uma experimentação desse tipo de mutualismo entre as formigas e a imbaúba através de uma representação de que um ataque a essa planta causaria, em que se dessemos um toque nela ou algum tipo de impacto mecânico muito forte, poderíamos perceber que várias formigas sairiam para proteger imediatamente essa planta. Além dessas duas interações mostradas há pouco, entenderemos um pouco mais sobre a interação presente no bambu. Chamamos outra bióloga, Carol, que irá explicar um pouco mais sobre essa interação para nós. Boa tarde, gente. Então, o bambu, ele faz uma coisa chamada alelopatia, que ele não permite a sobrevivência de outras árvores ao redor dele. Como a gente pode ver aqui ao redor desse bambu,
só temos outros bambus. Esse tipo de interação a gente chama de competição, porque eles estão competindo por espaço. E o bambu, por ser uma espécie invasora, acaba interferindo muito na nossa biodiversidade. Por isso é importante a gente preservar e conservar. Agradecemos a RPPN fazendo um retiro para o NCV e a todos vocês, telespectadores. Boa noite. Além dessas duas interações que descrevemos agora há pouco, também há uma interação presente nesses bambus aqui. Chamamos a bióloga Carol para poder explicar um pouquinho mais sobre isso para nós. Oi, gente, boa tarde. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O PPN é uma reserva. Perfeito. Agradecemos a Fazenda. É uma relação chamada de mutualismo. Ok. Boa tarde, estamos começando mais um Eco Report e hoje nós falaremos sobre as RPPNs, que são reservas particulares. Por favor, conte pra gente que tipo de interação é essa que está ocorrendo aqui. Bom, aqui nós temos um parasitismo